Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cuidem-se Professores. Eu sou o educador Matheus Portela e em meio ao trânsito de São Paulo, eu aproveito o ócio criativo, o momento onde vem algumas ideias interessantes para compartilhar conteúdo com vocês, tá bom? E hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante que diz respeito a uma área da nossa vida que, com o passar do tempo, às vezes fica um pouco de canto. E esse tipo de atitude da nossa parte, em deixarmos essa área de lado, pode gerar um grande comprometimento em tudo que nós fazemos. O tema de hoje é falarmos do autocuidado na área física. E eu vou lançar várias perguntas para você pensar a respeito disso, ok? Porque quanto mais a gente se faz perguntas, quanto mais a gente se questiona a respeito de um assunto, mais a gente aprende e mais a gente tem a oportunidade de promover mudanças significativas na prática e não só ficar no campo da teoria. Então a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte: quando você ouve falar na área física, o que vem à sua mente? Quando você ouve falar em tudo aquilo que tem relação com o aprendizado do aspecto físico, quais são as palavras que vêm à sua mente? Eu vou trazer aqui alguns insights, eu vou trazer aqui alguns pensamentos e vai colocando aqui nos comentários o que você está pensando, né? Como é que você enxerga essa área. Física é uma disciplina, física é uma matéria, é uma área do conhecimento que diz respeito a tudo aquilo que é matéria, né? A gente pode dizer que é algo sólido, algo concreto, tudo aquilo que diz respeito a um espaço, a um ambiente, a um estado, né? Físico, gasoso, sólido. Eu vou cortar essa parte, não, eu vou deixar porque é interessante também. Tudo aquilo que diz respeito à área física tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com quem nós somos, carne, osso, coração, os nossos órgãos, nosso cérebro, nosso sistema respiratório, nosso sistema imunológico, nosso sistema digestivo, nossas cartilagens, nossas articulações, nosso sistema neurológico, nosso sistema... Eu fugi dessa aula, gente. Quais outros sistemas existem? Me ajudem aí nos comentários. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Tudo bem, isso que é o mais importante. E existem algumas práticas, existem algumas coisas que, quando a gente pensa no nosso corpo físico, podem influenciar diretamente no nosso rendimento, na nossa qualidade de vida, podem influenciar diretamente na capacidade de nós termos energia o suficiente para a gente dar conta das demandas do dia a dia, e demandas que não só exigem do nosso corpo físico, mas muitas vezes demandas que nos exigem emocionalmente, demandas que muitas vezes nos exigem mentalmente. E ninguém melhor do que os professores para compreender o que eu estou falando, né? Principalmente professores que já passaram por algum tipo de comprometimento na sua saúde física e que tiveram que, talvez numa situação de emergência, dar uma atenção maior para a área física, justamente porque passou um tempo sem se autocuidar nessa área, né? Então é por isso que eu estou gravando o vídeo de hoje, por isso que eu escolhi falar desse tema. Então pense a respeito de uma situação em que você, por exemplo, quem é pai ou quem é mãe, já teve que pegar uma criança no colo e às vezes você sentiu uma baita dor na coluna e você teve que ficar de molho alguns dias até que a sua coluna se recuperasse. Eu estou dando um exemplo aleatório, tá? Mas se imagine numa situação de sala de aula em que você teve que pegar um material num armário, ou que você teve que, de repente, até pegar algo que caiu no chão da sala, e quando você foi se levantar, né, você sentiu uma dor ali na perna, uma dor diferente, ou quando você estava ali, né, após uma aula, você foi para a sala dos professores e você começou a sentir uma dor nos ombros, uma dor de cabeça, uma dor forte, né, na região do pescoço, na região da nuca. Então esse é o tipo de situação muito comum que tende a acontecer não só com quem é professor, né, por ter uma rotina muito intensa, ficar muitas horas em pé, ou professores que trabalham ministrando aulas online, né, professores que trabalham muito tempo em frente ao computador. Tem a questão também da postura, né, que você tende a ficar ali por algumas horas
sem se levantar. Então vários fatores podem influenciar para que a gente tenha às vezes que passar por dores inconvenientes, né? Isso é natural do ser humano em algum aspecto da vida. Essa é uma certeza, todos nós passaremos por algum tipo de dor física. Pode ser que você já tenha tido febre algum dia, pode ser que você já tenha torcido o pé, pode ser que você já tenha quebrado alguma parte do seu corpo e teve que engessar um braço, né? Isso é mais comum, tudo bem, que na infância, na adolescência, quem nunca, né? Quebrou um braço e teve que ir com gesso pra escola. Nossa, eu lembrei de algo agora super curioso. Coloca aqui nos comentários quem que já teve que engessar o braço e aí você chegava na escola e pedia para seus colegas anotarem, né? Com canetinha colorida ali, deixarem uma marca, fazer um desenho ali no gesso. Nem sei porque que eu lembrei disso, mas enfim. Talvez é porque é uma memória boa de uma experiência ruim que eu já tive, né? Um tipo de dor física que eu já passei, né? Ter que ficar tantos dias com o braço engessado. Mas enfim, vou cortar essa parte. Não vou cortar não, porque é legal. Então eu gostaria que vocês refletissem justamente sobre isso, né? Sobre situações que muitas vezes a gente passa e que essas situações nos exigem energia, nos exigem equilíbrio, nos exigem força muscular, nos exigem resiliência corporal, que é a capacidade de você resistir, por exemplo, ao frio, né? A situações que às vezes a gente vivencia que exige, por exemplo, da nossa imunidade, né? Então quando fala de corpo físico, de saúde física, existem vários fatores que podem influenciar no que diz respeito a quanto tempo esse bem-estar, a quanto tempo, né, em quanto tempo você consegue permanecer, por exemplo, sem contrair um resfriado, né? Então hoje existem muitos estudos na área da saúde, na área da ciência, que contribuem muito para isso. Quando se fala do impacto que a atividade física pode gerar no dia a dia de uma pessoa que adota isso como uma prática recorrente. Existem muitos estudos que mostram a quantidade de benefícios que a gente pode colher a médio e longo prazo a partir do momento que nós adotamos uma alimentação mais consciente, uma alimentação, eu não vou nem chamar de alimentação saudável, porque hoje esse conceito também ele é muito amplo, né? Tem pessoas que acreditam que uma alimentação saudável é adotar o veganismo como prática. Não necessariamente, para algumas pessoas isso é uma verdade, para outras não. Para outras, adotar uma alimentação saudável não te impede de, no final de semana, comer um churrasco, não te impede de, no fim de semana, por exemplo, comer uma pizza, comer um hambúrguer, né? Sair um pouco ali da sua dieta. Agora, tem pessoas, né, que principalmente da área do esporte de alto rendimento, que você precisa ter uma disciplina tão milimétrica, uma disciplina tão regrada, tão mensurável, que toda a grama pode fazer a diferença, né? Toda a porcentagem de gordura dentro da esfera alimentar pode fazer a diferença e faz a diferença no desempenho, né? De uma competição, por exemplo, de uma modalidade esportiva que vai exigir bastante, né, desse atleta. Então, falando aqui de pessoas comuns, meros mortais, que somos nós, professores, é importante da gente pensar na realidade que nós vivemos, né? Quais são os tipos de exigências que nos são feitas pela própria vida, pela própria carreira docente, que você sabe que vai te exigir fisicamente, que você sabe que vai exigir de você energia, que vai exigir de você atenção, que vai exigir de você concentração, que vai exigir de você memória, que vai exigir de você a capacidade criativa, que vai exigir de você a capacidade de absorver novos conceitos e correlacionar conhecimentos. Eu estou trazendo esses pontos aqui, listando esses pontos para vocês perceberem que tudo aquilo que está relacionado com a área física tem impacto em algum momento sobre algo que é emocional ou que é psicológico, ou que está conectado com a cognição, ou que está conectado com a aprendizagem, ou que está conectado com o autoconhecimento, ou que está conectado diretamente com o trabalho que você desempenha no dia a dia. Então eu quero listar agora com vocês algumas práticas que estão relacionadas à atividade física, especificamente falando, que podem contribuir para essa outra lista que eu citei anteriormente, né? Recapitulando, eu falei da memória, da concentração, da capacidade de você fazer conexões com diferentes conhecimentos,
falei também da cognição, né, propriamente dita, falei também da capacidade criativa e falei também, acho que eu estou esquecendo de algum, enfim, mas no decorrer aqui do nosso bate-papo eu acho que eu vou lembrar. Então nós vamos listar algumas práticas que são globalmente conhecidas, mundialmente conhecidas, relacionadas à atividade física, que podem contribuir para o seu bem-estar, para a sua saúde e, por consequência, gerar uma série de resultados positivos no seu dia a dia, na sua rotina, tá? Então vamos lá, primeira prática que eu acho que está num ranking ali do sonho de consumo de boa parte dos professores, principalmente no final de semestre, que é a qualidade do sono. Coloca aqui nos comentários se você tem passado por dias difíceis de você dormir o quanto você gostaria. Coloca aqui nos comentários quantas horas você tem dormido atualmente. E coloca também se você tem facilidade para pegar no sono. Coloca aqui nos comentários se você acorda de madrugada, né, por algum motivo e depois tem dificuldade de pegar no sono de novo. Coloca aqui nos comentários se você dorme poucas horas e sente que o seu corpo não descansou o suficiente. Sabe quando a gente acorda com a sensação de que você não dormiu ou com a sensação de que um caminhão passou por cima de você? Pois é, tudo isso está relacionado com a manutenção do sono e a reflexão que nós temos que fazer, porque sem termos ali essa reposição necessária que o nosso organismo precisa, isso vai afetar drasticamente no nosso dia, no que diz respeito àquela lista que eu citei anteriormente. Vai afetar na memória, vai afetar na aprendizagem, vai afetar na concentração, vai afetar inclusive no nosso estado de humor, né? Pesquisas científicas mostram que uma pessoa que tem uma qualidade de sono estável, ela tende a ser uma pessoa que possui uma capacidade maior de desenvolver inteligência emocional, né? Quando se fala do aspecto da irritabilidade. Você já se deparou com uma pessoa logo cedo de mau humor? Pode ser que ela não tenha dormido bem. Foi só uma piada, tá bom, gente? Eu vou cortar essa parte também. Não vou cortar porque eu acho que faz sentido. Então, eu tô brincando aqui, gente, mas é real, né? Muitas vezes uma noite mal dormida pode gerar uma manhã inteira de mau humor, né? Anota isso. Uma noite mal dormida pode gerar uma manhã inteira de mau humor. Quando você dorme bem, a tendência é que você acorde bem. Não é determinante que o seu dia seja bom, não é determinante que o seu dia seja uma maravilha, porque aí existem outros fatores que vão influenciar, obviamente, né? Fatores internos, fatores externos, enfim, mas é só para a gente poder ter um exemplo aqui a respeito, tá? Então vamos lá, ainda falando da questão do sono, coloca aqui nos comentários se você costuma dormir tarde. E o dormir tarde hoje em dia também é muito relativo, né? Tem pessoas que consideram que dormir tarde é dormir por volta de 11 da noite. Agora, tem pessoas que consideram que dormir tarde não é dormir à tarde, tá, gente? Seria dormir tarde da noite. Tem pessoas que vão dormir 2 da manhã e adotam isso como uma rotina, né? Todas as semanas ali, pelo menos 4, 5 noites indo dormir de madrugada. E aí a questão é que horas que essa pessoa acorda, né? Como saber qual é a quantidade suficiente para que uma pessoa possa ter o que a ciência chama de sono de qualidade, entre 7 e 8 horas por noite, tá? Ou por dia. Se você possui essa quantidade de horas, você possui um tempo suficiente para que seu organismo se recomponha, tá? Ah, Matheus, mas eu conheço uma pessoa que dorme da meia-noite às 5 da manhã e ela acorda super disposta, ela acorda super alegre, né? É uma pessoa super alto astral. Sim, gente, existem casos assim que pessoas, né, dormem poucas horas e o organismo dela, né, tá bacana, né? Então, são vários fatores que podem influenciar na qualidade de vida. Eu tô falando aqui no que a ciência mostra que é considerado qualidade de sono, tá bom? E o inverso também é verdadeiro. Pessoas que têm uma quantidade maior de horas, por exemplo, de sono, ela pode também ter comprometimentos, né? Tanto se você dormir pouco quanto se você dormir muito, você pode ter comprometimentos, tá? Na sua qualidade, em tudo que você faz no seu dia a dia. E outro fator também, né? Outra situação que eu me recordei aqui é aquela
aquele sono, né? Que você dorme até acordar, né? Não é o despertador do celular, não é o alarme que te acorda de manhã, mas é quando o seu corpo sentir que já dormiu o suficiente, né? Você já passou por situações assim, em que você ficou acordado, né, muitas horas, e quando chegou no final de semana, num sábado, num domingo, a semana foi tão intensa que quando chegou no final de semana, quando chegou ali ou no sábado ou no domingo, você dormiu até acordar, você dormiu muitas horas. Mas por que isso às vezes acontece? Porque o nosso corpo, ele pede esse descanso, e que muitas vezes os professores não dão esse descanso necessário para o corpo. E aí eu faço uma correlação, de novo, com o excesso de demandas de trabalho, com o excesso de tarefas, com o excesso de responsabilidades que esse professor tem que lidar no dia a dia, com o excesso de às vezes até problemas, né, a serem gerenciados, não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal. E aí as preocupações muitas vezes interferem na maneira como a gente dedica tempo para descansar. É meio contraditório isso que eu estou dizendo, mas é verdade, né? O tempo que deveria ser para a gente se desligar, o tempo que deveria ser para a gente silenciar a mente e simplesmente relaxar, é o momento que muitas pessoas ficam mais tensas, mais ansiosas, e aí vem a questão da insônia, a dificuldade de você ter um sono REM, né, que é considerado um sono profundo, que é considerado um sono de fato que a ciência chama de sono de qualidade, né? Esses dias eu descobri que tem um evento internacional que acontece anualmente só para falar sobre sono, né? Estudos cada vez mais avançados, cada vez mais sofisticados, e aí os profissionais, os pesquisadores se reúnem em um congresso internacional para falar sobre as novas descobertas, sobre o que é possível também identificar durante o sono, né? Se a gente for fazer uma pesquisa rasa na internet, você vai encontrar que atualmente existem muitas descobertas da neurociência a partir do estudo do cérebro enquanto uma pessoa está dormindo, né? É muito legal isso. Depois vocês podem dar uma pesquisada, é bem bacana, tá bom? Então, voltando para a realidade dos professores, sono é extremamente importante, qualidade do sono é extremamente importante, tá? Vamos falar de outro aspecto agora que também é relevante, que também é crucial para a manutenção do nosso autocuidado, que é a prática de exercícios, a prática de esportes, atividades físicas que influenciam na nossa motivação, influenciam no nosso aprendizado, na nossa memória, na nossa musculatura, influencia nas nossas articulações, influencia na nossa capacidade imunológica de combater ali vírus que estão invisivelmente em todos os lugares do planeta que a gente pode imaginar. Você não está enxergando agora, mas se a gente fosse aproximar uma lente microscópica na tela do seu celular, você poderia ficar muito impressionado, muito surpreso com o que os seus olhos veriam, porque de fato existem micro-organismos espalhados, até por conta desse nome, eles são micro ao ponto de não serem vistos a olho nu. Seria necessário a gente ter ali um microscópio para poder encontrar esses mini seres vivos que estão em toda parte do planeta. E até por conta da pandemia, a Covid-19 trouxe um alerta no mundo de que nós temos que tomar cada vez mais cuidado, lavar as mãos, enfim, essa parte de higienização é extremamente importante. E o esporte, a atividade física, ela entra justamente aí, quando o assunto é imunidade, O esporte, ele tem vários benefícios para o seu sistema respiratório. Fora, eu poderia citar aqui a questão da redução do peso, a questão de também trazer benefício na área de você se socializar mais com as pessoas, de você ter um maior contato com a natureza, de você também desenvolver autoconhecimento a partir do esporte, ao ponto que ele pode trazer para você descobertas sobre si mesmo, Eu vou compartilhar uma situação que eu vivenciei no final de 2019, que foi muito significativa para mim, tem sido até hoje. No finalzinho de 2019, eu comecei a sentir algumas dores na região torácica, e com o passar do tempo, essas dores elas foram aumentando ao ponto de afetar justamente o meu sono. Eu acordava
assustado, com uma dor forte, não sabia o que estava acontecendo, né? Tinha a sensação de que eu ia morrer, minha esposa não sabia o que estava acontecendo também. E aí eu fui ao médico, né? Conversei com algumas pessoas, achei que era algo relacionado a coração, né? Achei que era algo relacionado ao pulmão, então eu fui investigando, passei por um médico, passei por outro, não foi encontrado nada. E aí essa dor passava, voltava para a rotina do dia a dia, trabalho, estudo, família, igreja e tudo ok. Aí quando passava um tempo, essa dor voltava e é interessante, né? Quanto mais a gente vai adiando essa investigação da raiz de algumas dores que nós sentimos, até chegarmos no ponto nevrálgico da dor, ela pode ir embora por um tempo, mas ela vai voltar e às vezes volta com mais força, volta trazendo outros agravantes também. E aí, enfim, né, eu continuei minha rotina e depois de um tempo eu comecei a perceber que eu estava com dificuldade de me alimentar, eu estava com dificuldade de engolir os alimentos, né? Então às vezes eu comia e parece que a comida não descia, né? E aí, puxa, eu pensei, falei, poxa, o que está acontecendo, né? O que deve ser isso? Fui no médico de novo e fui fazer alguns exames, fiz uma endoscopia e depois, no resultado dessa endoscopia, foi detectado que eu estava com gastrite, né? Bom, além dessa gastrite, eu descobri também nesse processo de investigação que eu estava sofrendo de, adivinha? Ansiedade. Coloca aqui nos comentários se alguém já sofreu ou sofre desse mal. Pois é. Então você imagina, né? Um quadro de ansiedade não identificada que desencadeia uma gastrite, né? Que o seu corpo físico manifesta algo que começa no emocional. Olha que curioso. E eu tive que passar por alguns profissionais, conversar com algumas pessoas para identificar o que estava acontecendo com o meu organismo, o que estava acontecendo com o meu corpo, né? Os professores às vezes estão numa rotina tão alucinante que não se percebem, né? Não conseguem identificar os sinais que o corpo dá, não conseguem identificar os sinais que o corpo demonstra, né? E tem professores que mesmo identificando esses sinais usam em alguns casos a automedicação como algo paliativo, mas eu posso te dizer, enquanto você não encontrar a raiz da dor, essa dor ela pode passar por um tempo, mas ela pode voltar com mais força. Então minha dica aqui é: procure um especialista, vá ao médico, né, dentro das suas possibilidades, procure ali encaixar na sua rotina um dia em que você possa cuidar de você, se você está passando por algum tipo de dor física, porque se isso não for tratado, se isso não for orientado, se isso não for acompanhado por um profissional que vai te mostrar os caminhos de como melhorar isso, você pode acabar tendo sérios problemas em função dessa procrastinação, desse adiamento, né? Então isso eu posso dizer que aconteceu comigo. Eu fui adiando por um tempo, fui levando por um tempo, achando que ia dar, né? Mas teve uma hora que realmente, quando a dor começou a ficar mais intensa, aí complicou para mim. No finalzinho de 2019, que foi quando eu identifiquei esse quadro, resolvi, na verdade, tomar duas decisões, né? De que eu precisaria inserir na minha rotina uma atividade física que fosse frequente e que naquele momento seria importante eu passar por um acompanhamento semanal com um psicólogo. E assim eu fiz, né? Então a decisão que eu tomei de inserir a atividade física fez com que ao longo desses 3 anos e meio, quase 4 anos, eu pudesse colher uma série de benefícios que eu também vou compartilhar com vocês. Então a primeira decisão foi comprar uma bicicleta, porque eu tinha chegado à conclusão de que eu estava sedentário. A minha rotina basicamente estava girando em torno daquele ciclo, né? Família, trabalho, estudo, igreja, família, trabalho, estudo, igreja, família, trabalho, estudo, igreja. E o autocuidado nesse aspecto físico estava ficando de lado, né? Tanto é que na parte de alimentação, que esse é um outro ponto que eu vou compartilhar também, é como se eu descontasse também a questão da ansiedade na alimentação, né? Então muitos de nós fazemos isso, comemos com pressa, né? Sem pensar direito no que você está se alimentando e como você está se alimentando, quanto você está se alimentando. São questões extremamente importantes e que se a gente não
toma essa consciência, a gente acaba agindo por impulso, a gente acaba agindo de maneira inadequada, né? A gente acaba fazendo mal para nós mesmos. É doido pensar nisso, né? A gente acaba se prejudicando, né? Então esse é um ponto de atenção que a gente tem que refletir também. Então, na época, alguns anos atrás, no final de 2019, eu resolvi comprar uma bicicleta, porque era um esporte que eu já me identificava, né, desde a adolescência, e pensei no seguinte: poxa, a bicicleta pode me ajudar, né, de maneira lúdica, né, vamos chamar assim, a fazer um esporte durante a semana, e isso, ao longo do tempo, né, pelo que eu tinha pesquisado, pelo que eu tinha lido, seria muito mais do que um lazer, seria muito mais do que uma brincadeira, né? Mas desde o início eu entendi que seria também terapêutico. Anote isso. Inserir uma atividade física na sua semana, na sua agenda, pode ter um efeito muito maior do que um simples lazer, do que um momento descontraído, do que um momento de alegria, né? Um momento lúdico. Pode ter um efeito terapêutico, né? É comprovado o quanto a atividade física, o quanto o esporte influencia a nossa autoestima, influencia na maneira como a gente passa a encarar os desafios da vida, a maneira como um esporte pode mobilizar o ser humano a descobrir potenciais que estavam adormecidos, descobrir potenciais que estavam ali inutilizados, né? Vamos chamar dessa forma. Outra pergunta que eu quero trazer para você pensar: quais são os esportes que na infância ou na adolescência você praticava e que quando você se tornou adulto você deixou isso de lado por talvez ser consumido pela rotina de trabalho, pela rotina que a própria vida adulta acaba demandando, né? O que você deixou de lado que talvez você gostaria de retomar, mas que você ainda não priorizou isso? É algo para você pensar. Eu lembro que na infância eu passei por algumas modalidades de esporte porque sempre tive uma necessidade muito grande de estar em movimento. Então, tanto a música quanto o esporte, isso eu vou falar num outro vídeo, tiveram uma grande influência em quem eu sou como pessoa e para também, né, encontrar um estado maior de equilíbrio. Voltando no esporte, se eu tivesse que fazer uma retrospectiva de quais modalidades que eu já pratiquei desde a infância, karatê, futebol, andava de skate, jogava taco na rua. Para quem é da época vai saber como que é o jogo de taco. Então, com muitos de nós acontece isso, né? A rotina ela vai sofrendo algumas mudanças e no aspecto físico a gente vai deixando de lado, vai se esquecendo de olhar para isso. A rotina vai ficando cada vez mais sobrecarregada de compromissos, de tarefas, de responsabilidades. Você passa a não dar atenção mais para sua saúde física, você passa a não dar atenção mais para a qualidade da sua alimentação. Então é algo para a gente poder refletir e aproveitar esse vídeo para resgatar práticas que são importantíssimas. Se você não tem se alimentado direito, olhe para a sua rotina alimentar e corrija isso o mais rápido que você puder. Se você não tem praticado atividade física e esporte na sua semana, pense quais são as atividades que poderiam te trazer uma série de benefícios, né? Bom, saindo ali de 2019, estamos em 2023. Matheus, quais foram os benefícios de inserir uma rotina em que você dá atenção para a sua qualidade de sono, dá atenção para uma prática de atividade física e dá atenção para uma prática de alimentação mais saudável, de uma alimentação mais equilibrada? Bom, eu sinto que hoje eu durmo infinitamente melhor do que naquela época. Eu sinto que eu me alimento muito melhor, de maneira muito mais consciente, apesar de gostar, né, de salgadinho, gostar de sorvete, gostar de churrasco, né, gostar de algumas guloseimas. Doce é meu principal, o principal pedrinha no sapato é doce. Eu sou simplesmente um formigão. Sempre consumi muito açúcar desde pequeno, então é algo que o meu cérebro se acostumou. E inverter e para mim substituir esse hábito, esse comportamento é um grande desafio. Eu preciso fazer um grande esforço para não consumir muito açúcar, porque o açúcar para mim, assim como para outras pessoas também, é um estimulante, né? Assim como o café, assim como
a gordura, né? Comidas muito temperadas. Então esse seria o ponto que eu vejo que traz bastante benefício para o meu organismo, é ter um sono de qualidade, acompanhar, né, a forma como eu me alimento para não desencadear a gastrite, porque é algo que, uma vez que você descobre que você tem gastrite, você tem que tratar isso e sempre vigiar ali os alimentos, né, os temperos, os alimentos que tem muita acidez, né, frutas que tem muita acidez, temperos, enfim, condimentos, né, muita atenção com produtos industrializados, coisas desse tipo. E um outro ponto que eu vejo que a atividade física contribuiu bastante, que é para a manutenção do peso, né? Eu sei que eu tenho uma tendência, por descontar às vezes a ansiedade na comida, a médio e longo prazo, eu, assim como qualquer outra pessoa, vai ter uma tendência de ganhar mais peso. Então o esporte sendo inserido na rotina, ele equilibra, ele faz com que você se mantenha dentro de uma linha não muito, né, não muito acima do peso, nem abaixo do peso. Então, dependendo de como for a sua alimentação, se você tem uma constante de atividade física, de esporte inserido na sua rotina, ele te ajuda a fazer a manutenção do seu peso. Fora a melhoria da minha respiração, a melhora do meu condicionamento físico, da minha disposição, né? Eu costumo dormir ali entre 11h40, meia-noite, e costumo acordar entre 5h30 e 6 horas. Essa é a minha rotina de sono, né, antes de começar a trabalhar. E geralmente eu faço a inserção da atividade física de manhã. Ou eu faço uma caminhada, ou eu faço um alongamento, ou eu faço um trajeto de bicicleta perto da onde eu moro, né, um trajeto ali em torno de 10 quilômetros. E aos finais de semana eu faço trajetos um pouco mais longos. Então essa é a minha rotina hoje, né, que eu busco me policiar, e fica aqui essa sugestão para vocês, professores. Cuidem-se na área física, porque essa área pode trazer uma série de benefícios para vocês. Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou desse conteúdo, dá um curtir aqui, se inscreve no canal. Ainda está no início, mas logo em breve, tenho certeza, através de muitos vídeos, através de outros conteúdos que eu vou compartilhar por aqui, eu tenho certeza que a gente vai alcançar muita gente, beleza? É isso aí, pessoal. Cuidem-se, professores. Sua saúde primeiro, seu trabalho depois. Um abraço, gente. Até mais.